A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe, a paz de Cristo. Bom dia, querido, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja alcançando você, alcançando a sua família. Mais um domingo de bênção, um domingo de Escola Bíblica Dominical. E estamos aqui nós, nesta manhã abençoada, não é? Para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estar estudando a lição número 10, do dia 5 de junho de 2022. O tema da nossa lição de hoje é: nossa segurança vem de Deus. Nossa segurança vem de Deus. O nosso texto áureo está em Lucas, no capítulo 12, versículo 15, que diz: E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Amém? A verdade prática da nossa lição é: não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Não é verdade? Então, isso aqui é importante para nós, porque a nossa esperança, ela está no Senhor. O próprio salmista, ele diz, né? Levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, nosso Deus, né? Criador dos céus e da terra. Então nós não podemos colocar a nossa esperança nas coisas do mundo, nas riquezas do mundo, tá? Mas a nossa esperança deve estar fundamentada no Senhor, nosso Deus. A leitura bíblica em classe está em Mateus, no capítulo 6, versículo 19 ao versículo 27, que diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então, querido, o que diz mais? Não podeis servir a Deus e a Mamon, a Deus e ao dinheiro. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo, mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu,
que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Nós vamos estar orando agora, pedindo a bênção de Deus para a lição de hoje, que o Senhor venha nos conduzir para que tenhamos uma boa escola bíblica, uma boa meditação na lição deste domingo. Querido Deus, nosso Pai, Senhor, nós colocamos diante de Ti, meu Deus, a Tua palavra lida. Pedimos, ó Deus, o discernimento da mesma, que nós possamos, meu Deus, aprender mais do Senhor nesta manhã. Meu Pai, muito obrigado por todos que estão acompanhando esta lição na rádio CBC Gospel, na CBC TV e também aqui no canal do YouTube, Senhor. Obrigado por aqueles que estarão presencialmente logo mais lá na sede da Tua igreja para estudar também a Tua palavra, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Nós louvamos a Ele e glorificamos o Seu santo nome. E com certeza, meu amado, hoje teremos uma lição maravilhosa para a glória, para a honra do Senhor, nosso Deus. Não é verdade? Então, vamos aqui continuar com a nossa lição. Amém? Então, queridos, o tema da nossa lição é tremendamente importante. Nossa segurança. Fala sobre a segurança do cristão. A nossa segurança, ela vem de Deus. Nós estamos seguros, né? Seguros porque estamos no Senhor, tá bom? Então, nós não podemos colocar a nossa confiança nos bens que nós possuímos. Não podemos colocar a nossa confiança em uma conta recheada lá no banco, em patrimônios, não é? Em bens materiais. A confiança do cristão deve estar em Deus, tá? O Deus Todo-Poderoso não concorre com nenhuma outra divindade. Portanto, Deus deve ser o único Senhor do nosso coração. Tá bom, meu querido? Então, isto aqui é muito importante. O objetivo da lição de hoje é contrastar a riqueza do céu com a riqueza da terra, como também descrever a idolatria ao dinheiro e demonstrar a quietude espiritual em Deus, a tranquilidade, a serenidade espiritual em Deus, tá? Então, meus queridos, uma das marcas dos tempos atuais é a ansiedade, né? A inquietude está presente em todas as esferas do ser humano, tá? Então, nesse sentido, compreender a riqueza do céu frente à riqueza da terra é a base para viver a quietude espiritual. Então, nunca se viu tanta inquietude no mundo como temos visto agora, né? Vemos nos jornais, nas televisões, vemos das mídias sociais, sempre os homens milionários, bilionários, né? Sendo foco, sendo comentado, elogiado, até idolatrado como homens mais ricos do mundo, etc, etc, né? E não vemos menção de homens espirituais, homens que têm dedicado a sua vida para o Evangelho, para o reino de Deus, homens que se desapegaram das riquezas materiais e estão buscando a riqueza espiritual, estão buscando
toda a sua segurança, a sua esperança estão depositando no Senhor, tá? Então, na lição deste domingo, nós veremos que jamais nós devemos colocar a nossa esperança nos bens materiais, mas sim em Deus. O Sermão do Monte, ensina, quer dizer, Jesus, ele ensina no Sermão do Monte a respeito do dinheiro, de ajuntarmos tesouros neste mundo e também sobre a ansiedade. Esse ensinamento não significa que não podemos ter bens materiais, mas mostra que devemos ter cuidado com a avareza. Porque, amados, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, tá? Já diz aqui Paulo aos Timóteos, lá em 1 Timóteo 6,10, ele diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, né? Isso, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, tá? 1 Timóteo 6, versículo 10. Então devemos ter cuidado com a avareza, pois o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Precisamos ser vigilantes, porque, amados, o apego aos bens terrenos nos escraviza, tornando-nos dependentes das coisas materiais, tá? E não mais dependentes do Senhor. Pois, queridos, é o Senhor que provê as nossas necessidades, tá certo? Então, meu amado, o primeiro ponto da nossa lição de hoje está desta forma: riqueza do céu e riqueza da terra. Riqueza do céu e riqueza da terra. É uma conciliação impossível. Olha, já experimentamos, por exemplo, o Novo Testamento. Somos novas criaturas e não devemos novamente ser dominados pelas concupiscências dos nossos olhos, pelos desejos dos nossos olhos, nem pela soberba deste mundo, tá? Nós já experimentamos o conhecimento, experimentamos o novo nascimento, né? E nós não devemos mais ser dominados pelos desejos dos nossos olhos, pela soberba do mundo. Aqui em 1 João, no capítulo 2, versículo 16, diz assim, queridos: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, não é de Deus, mas é do mundo. Então nós não devemos mais nos escravizar, tá certo, meu amado? Uma das tentações de Satanás, quando Jesus passou pelo processo de tentação, foi justamente isto aqui em Mateus, capítulo 4, de 1 a 11, foi justamente o oferecimento dos reinos deste mundo. Satanás oferecia aqui, na tentativa de fazer Jesus cair, Jesus o adorar, Jesus o servir, ele ofereceu todos os reinos deste mundo, toda a glória deste mundo, Está lá em Mateus, capítulo 4, 9. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Jesus, ele rejeitou esta proposta de imediato, pois seu coração não estava nas coisas deste mundo. E ele sabia a quem devia a adoração verdadeira. Então, queridos, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos também o que é de Deus e o que não é de Deus, o que vem do céu e o que vem da terra, o que procede do Pai Celestial e o que procede do demônio. Então, Jesus rejeitou a proposta de imediato. Por quê, amados? O seu coração não estava nas coisas deste mundo. Quando o nosso coração não está nas coisas
deste mundo, irmãos, nada vai despertar, nada deste mundo, sabe? Nenhum desejo pecaminoso deste mundo vai despertar em nós qualquer interesse. Então, quando Satanás faz a proposta a Jesus, Jesus rejeitou essa proposta de imediato, porque o coração de Jesus não estava nas coisas deste mundo, nas riquezas, nas luxúrias, nos desejos, nas atrações deste mundo. Jesus sabia a quem ele devia adorar verdadeiramente. Então, amados, o crente precisa estar consciente de que não é possível agradar a Deus e aos homens. Não é possível servir a Deus e a mamon, servir a Deus e ao dinheiro. Tá certo, amado? Então, a palavra aramaica que designa dinheiro e cobiça, é mamon. Então, se nossos corações não estiverem purificados pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, andaremos em direção oposta a Deus e passaremos a servir a mamon, a servir ao dinheiro, a servir às riquezas e aos prazeres deste mundo. O segundo ponto é tesouros da terra e tesouros do céu. Olha, Jesus não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro. Eles davam muita ênfase aos bens materiais e viam as riquezas como uma amostra da aprovação divina. Sabe, nós temos vivido isto hoje em muitas igrejas, e deixaram de pregar o Cristo crucificado, o Salvador, o Cristo ressuscitado, para pregar a teologia da prosperidade. Então, essas igrejas estão dando muito ênfase ao dinheiro, até idolatrando o dinheiro, incentivando as pessoas a buscarem o dinheiro, a buscarem as riquezas materiais. Jesus confrontou tal pensamento, fazendo uma distinção clara entre os tesouros do céu e os tesouros da terra. O mestre, ele mostrou que os bens materiais não são um sinal de Deus, ou um sinal que Deus está aprovando as nossas atitudes e nossa conduta. Os bens materiais, queridos, são transitórios e podem ser destruídos pela traça, podem ser destruídos pela ferrugem e podem ser levados por ladrões. Muitos, infelizmente, já perderam todas as suas economias devido a uma quebra na bolsa de valores, por exemplo, um sócio desonesto ou por meio de golpes. Segundo Jesus, amados, o crente deve ajuntar tesouro no céu, porque lá nem a traça, nem a ferrugem consomem. Lá os ladrões não minam, os ladrões não roubam. Jesus estava dizendo que os nossos esforços devem ser em prol do reino de Deus e da sua justiça, pois ninguém levará nada deste mundo. Como afirmou o patriarca Jó: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Está lá em Jó, capítulo 1, versículo 21. O terceiro ponto deste tema, querido, riqueza do céu e riqueza da terra, é o que o cristão precisa saber sobre os bens materiais. O que você, como cristão, tem buscado saber sobre os bens materiais? Olha, querido, Jesus não estava condenando a adquirir bens materiais, pois muitos homens de Deus possuíam riquezas, como, por exemplo, Abraão. Abraão era um homem rico, um homem milionário, um homem superpoderoso. Isaac,
rico, Jacó, um homem rico, Salomão, né? Salomão, aqui em 2 Crônicas, capítulo 1, 12, diz assim: sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazendas e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Então Deus não proíbe, Deus não condena o homem a adquirir bens materiais, né, a possuir riquezas. Nós temos aqui exemplos de homens da Bíblia que eram homens riquíssimos. É importante também nós destacarmos, né, que Jesus ensinou ao povo a não desperdiçar nada, né? Pois depois da multiplicação dos pães e peixes, por exemplo, ele ordenou: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então Jesus também é muito claro aqui com relação a desperdiçar as coisas. O crente que conhece a Bíblia, conhece as Sagradas Escrituras, sabe que tudo que nós temos pertence a Deus e que toda a bênção vem de Deus. Como criou todas as coisas, Deus, Ele é o proprietário, Ele é o possuidor de tudo. Então, o homem não é dono de nada. Em relação aos bens materiais, o cristão não pode ser avarento, acumulador, egoísta. Nós precisamos ser como os crentes do primeiro século, cujo coração e a alma eram um, e todas as coisas lhes eram comuns. Está lá em Atos, no capítulo 4, versículo 32, que diz: E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Amados, a riqueza do céu e a riqueza da terra não tem conciliação. Queridos, o segundo ponto da nossa lição é a idolatria ao dinheiro, né? A idolatria ao dinheiro. Queridos, o coração no lugar certo. Onde está o teu coração? Nossos corações não podem estar apegados, às coisas deste mundo. Nossa esperança, nossa confiança devem estar em Jesus. Em breve Cristo voltará para arrebatar a sua igreja e nós não levaremos nada deste mundo. Porém, as nossas obras serão provadas pelo fogo. Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 3:15, ele diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Temos de prestar contas. Todos nós iremos prestar contas com Deus como um mordomo de tudo que nós fizemos com nossos bens, com os nossos talentos, segundo a parábola do mordomo infiel. Segundo a Bíblia de estudo pentecostal, a justiça, a cobiça e o poder estão comumente envolvidos na acumulação, envolvidos no emprego das riquezas deste mundo, tá? Mas a orientação do Senhor é não acumularmos tesouros na terra, não nos apegarmos a eles, mas sim acumular tesouros no céu, tá? Onde a traça não rói, a ferrugem não dá, né? Não corrói, onde o ladrão não mina, não rouba, não é verdade? Então,
o coração do cristão deve estar no lugar certo. Onde está o nosso tesouro, lá está também o nosso coração. E é importante que o nosso coração esteja realmente nas coisas de Deus, esteja no reino de Deus. Amém, amados? Então, idolatrando a Mamon. Tem pessoas que idolatram a riqueza, idolatram o dinheiro. Cristo nos chama para uma tomada de decisão. Ajuntar tesouro na terra ou no céu, meu querido, ajuntar tesouro na terra ou no céu, servir a Deus ou a Mamon, lembre de que a dedicação a um destes vai gerar a exclusão do outro, pois não há qualquer possibilidade de harmonizar nosso coração. Não pode estar dividido entre o que é terreno e o que é espiritual. Deus deseja lealdade do seu povo. No momento em que o crente escolhe o dinheiro, escolhe o conforto e bens que o dinheiro pode oferecer, certamente sua espiritualidade, sua comunhão com o Senhor estarão comprometidas. Quem conhece a Deus de modo pessoal jamais fará a escolha errada, pois sabe que Deus abomina a idolatria. Não terá outros deuses diante de mim. Está lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. A idolatria é tudo que ocupa, queridos, o lugar de Deus em nossos corações, que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas. Então, o Senhor é muito claro em falar: não tenham outros deuses diante de mim. E se o dinheiro é Deus na tua vida, tá? Você está idolatrando o dinheiro, você está colocando o dinheiro diante de Deus. E como que eu faço isso? Quando você, querido, prioriza as coisas materiais, quando você deixa os seus compromissos com Cristo, com a igreja, com a obra, com o reino de Deus, tá? Para dar prioridade às coisas materiais, seja o trabalho, seja o lazer, seja o que for, tudo que nós colocamos acima de Deus como mais importante do que Deus e sua obra na nossa vida, isto é idolatria. Terceiro tópico: a riqueza condenada por Jesus. Queridos, na parábola do rico insensato, Jesus aponta 3 erros cometidos por aquele homem. O primeiro erro está no fato de que ele achava que tudo o que a sua alma precisava era de bens materiais. Sabe, a preocupação do ser humano hoje não está distante da parábola. As pessoas acham que tudo que precisam está nos bens materiais. Se preparam, acumulam, se preocupam, com o ter o máximo possível, com medo de passar necessidade, etc, etc. A idolatria é tudo, amado, que ocupa o lugar de Deus. Olha, nessa parábola, Jesus aponta 3 erros cometidos pelo homem. O primeiro erro está no fato de ele achar que tudo o que a sua alma precisava era de bens materiais. Em segundo lugar, entendia que a essência da vida consistia nos bens materiais, de modo que isso gerava no coração daquele homem um sentimento de prepotência. E o terceiro erro era acreditar que poderia viver
tempo suficiente para desfrutar de tudo, se esquecendo que logo seria intimado para comparecer perante Deus. Jesus condena tanto o egoísmo advindo das riquezas, quanto também a confiança nela. Mas infelizmente vivemos em uma sociedade dominada pelo materialismo, onde muitos só pensam em lucros, em benefícios materiais. Então Jesus, ele condena esse tipo de riqueza. Tá certo, querido? Olha, a idolatria se concretiza quando o dinheiro se torna, o dinheiro, se torna o lugar do nosso coração, tá? Então, como é que está e onde está o seu coração, meu amado? Onde está o seu coração? Se não tivermos cuidado, podemos acabar nos preocupando com problemas mundanos e perder o foco em nosso Deus. Então Jesus sabia, amados, o quanto isso seria tentador. Então, por isso, no seu maior sermão registrado, Jesus se assegurou de que seus seguidores soubessem que deveriam determinar as prioridades apropriadas. Então, a vida é muito atarefada para a maioria de nós, Então, se você tem as preocupações adicionais de cuidar de outras pessoas, como uma doença ou deficiência permanente, a vida pode se tornar quase um borrão. Muitas vezes é difícil manter a perspectiva, manter as prioridades, A vida pode se tornar quase assim um borrão. Então, muitas vezes é difícil manter perspectivas, manter a prioridade, manter o foco nas coisas que realmente importam, tá? Então, amados, Jesus quer que seus discípulos de agora saibam que temos uma vantagem sobre nossos inimigos, e conhecidos que não têm vida espiritual, quer dizer, um relacionamento com Deus através de Jesus. Então, nós temos esse relacionamento importante com Deus através de Jesus Cristo. E Ele quer que saibamos que podemos manter o foco, onde deve estar. E o nosso foco precisa estar em Deus. Tá certo, querido? Então, não vamos esquecer jamais disto nas nossas vidas. Lembrando sempre que o Senhor, Ele quer que nós tenhamos o nosso foco voltado para Ele, Criador dos céus e da terra. Ele que é o Deus provedor, Ele quem provê todas as coisas para o nosso bem-estar. Não é verdade, amado? Então, é importante entendermos isto aqui, tá? A vantagem que temos, amados, é que o nosso Pai Celestial, já conhece as nossas necessidades. Então, por causa disso, os seguidores de Cristo podem transferir seus fardos para o Pai Celestial, que está ciente de tudo e está pronto para ajudar, Então, queridos, roupa, abrigo e comida são necessidades da vida, mas essas coisas não precisam ser o nosso foco principal, porque nós temos um Pai Celestial que nos ajudará com isso sempre, não é verdade? Então, queridos, é importante nós entendermos isto aqui, tá? Então, andar cuidadoso, tá? Então, é preciso isso, Não estar ansioso, não estar distraído pelos medos, tá? Em um segundo sentido, isto pode significar simplesmente preocupar-se. Então é importante que a gente veja isso. Muitas pessoas andam cuidadosos, com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com o amanhã, o depois da manhã, o ano que vem, tá? E esquecem-se de preocupar-se
né, com o que realmente merece a nossa atenção, tá? O reino de Deus e a sua justiça. Preocupar-se em buscar o reino de Deus, tá? Esquecem que quando buscamos o reino de Deus, as outras coisas nos são acrescentadas. Terceiro ponto da nossa lição, amados, é vivendo a quietude espiritual em Deus. Olha, queridos, os males advindos das preocupações. Todo ser humano, toda pessoa preocupada, né, sofre determinados detrimentos, né? Envelhece mais rápido, não é uma pessoa feliz, não é uma pessoa alegre, não é uma pessoa descontraída, é uma pessoa realmente preocupada. Devemos estar sempre alertas, né? Pois não é somente Mamon que pode nos levar à queda, mas as preocupações demasiadas com o futuro e com a nossa subsistência podem comprometer a nossa vida espiritual e também a nossa saúde mental, tá? Então, os males advindos da preocupação são grandes, são terríveis. A preocupação pode levar a pessoa ao estado depressivo. A preocupação pode levar a pessoa a ceifar a sua própria vida. E nós devemos estar alerta, pois não é somente a questão do dinheiro que pode nos levar a cair, né? Mas a preocupação demasiada, tá, com o futuro, né? Com o que vem amanhã, o que vai acontecer amanhã, com o que nós podemos viver, se vamos viver, né? Como será o nosso amanhã. Essas preocupações, meus queridos, podem sim realmente prejudicar, né? Provocar a queda, tá? Tá entendendo, amado? Então, a preocupação demasiada com o futuro revela algo que nós precisamos entender. Revela a falta de confiança em Deus. Então, estamos tão preocupados com o futuro que nós nos desapegamos das coisas de Deus. Nós nos desapegamos do reino de Deus para construir o nosso futuro. Porque deixamos de confiar em Deus para confiar em nós mesmos. Nós mesmos estamos trabalhando para conseguir, para construirmos o nosso futuro, tá? Então, é importante entendermos isto, que a preocupação demasiada com o futuro revela justamente a nossa falta de confiança em Deus. Então, analise aí, você que está nos ouvindo nesse momento, né? Você que está aí na rádio, na TV, você que está no YouTube, tá? Como é que tem sido o seu comportamento com relação às preocupações, tá? Então, se é demasiadamente preocupado com o futuro, tá? Como é que está a sua confiança? Sua confiança em Deus? Mesmo em tempos difíceis, não podemos viver preocupados e ansiosos, pois temos um Deus que tem cuidado de nós. Você tem esse Deus no seu coração, na sua vida? Ele cuida de você, tá? Temos um Deus que cuida de nós, um Deus que supre todas as nossas necessidades. O salmista aqui no Salmo 23, versículo 1, diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, Ele é o meu pastor, nada me faltará. Ele provê tudo que eu preciso, tá? Ele já nos concedeu a salvação e Ele proverá tudo de que nós precisamos, tá? Nós não podemos viver como Marta, que poderia estar aos pés de Jesus, mas optou andar distraída em muitos serviços, né? Então, quando não temos equilíbrio, a preocupação e o serviço em excesso roubam a nossa comunhão com Deus. A nossa preocupação nos fazem, por exemplo,
deixar de orar, deixar de ir à igreja, deixar de estudar a Bíblia, porque estamos preocupados. A nossa preocupação com a nossa vida financeira nos fazem trabalhar até mesmo nos dias do Senhor, até mesmo no horário da escola dominical, dos cultos, no horário de evangelismo, porque estamos preocupados com o que comer e com o que beber, né? Então, estamos como Marta, né? Distraídas nos nossos trabalhos e esquecendo de absorver aquilo que Jesus tem passado para a gente todos os dias através da sua palavra. Quando nós não temos equilíbrio, a preocupação e o serviço em excesso vão sim roubar a nossa comunhão com Deus. Nós precisamos trabalhar e servir ao Senhor. Mas jamais nós podemos nos esquecer de que a nossa tarefa mais importante é a nossa devoção e a nossa adoração a Deus. Segundo ponto, vivendo sem inquietação. Está aqui, amado, né? Você é inquieto, você vive assim uma inquietude, né? Muito grande, você é preocupado. Olha, queridos, o materialismo ele afastou o homem da sua quietude. O materialismo afastou o homem da simplicidade, do contato com a natureza, da qual poderia extrair grandes e preciosas lições para a sua vida. Para mostrar que não devemos estar inquietos, Jesus usa como referência as aves. Elas não semeiam, elas não colhem e nem ajuntam em celeiros, mas algo fenomenal acontece com elas. O Pai Celestial as sustenta. Olha para as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, não armazenam para o dia de amanhã, mas o Senhor nosso Deus as sustenta. Só podemos viver sem inquietação quando nós tomarmos consciência de que somos filhos de Deus e que seu cuidado é especial para conosco. Enquanto nós estivermos preocupados com o dia de amanhã, enquanto nós estivermos preocupados com os bens, com as coisas materiais, com o que vamos comer amanhã, como será o ano que vem, que recursos eu tenho, qual será o próximo carro que eu vou comprar, está na hora de trocar de carro, ano que vem o carro já vai ficar um ano mais velho, e etc, etc. Nós não vamos viver uma quietude. Então nós só podemos viver sem inquietação quando nós tomarmos consciência de que nós somos filhos de Deus e que o cuidado de Deus é especial para conosco. Os que vivem com maus pressentimentos, em aflição, em angústia, preocupando-se indevidamente pelo que vai acontecer no dia de amanhã, estão ignorando as promessas divinas. Que venhamos a lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus, pois Ele, Deus, é quem cuida de nós. Paulo aos Efésios, no 4, versículos 6 e 7, ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. E Pedro, no capítulo 5, verso 7, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós.
Jamais esqueça disso, meu irmão. Deus, Ele tem cuidado de cada um de nós. Nós devemos lançar as nossas ansiedades no Senhor, tá? Porque Ele é quem cuida de mim, tá? E quanta preocupação, quantas vezes deixamos de ir à igreja porque temos que fazer um bico no dia de domingo, quantas vezes deixamos de ir à escola bíblica por causa de um bico, por causa de um extra, não é verdade? Onde está a minha confiança? Onde está a minha confiança no Deus da minha salvação? Eu preciso lançar as minhas ansiedades sobre Deus. Ele é quem cuida de cada um de nós. Terceiro tópico é vivendo sossegados em Deus. Olha, meu amado, não viva inquieto, preocupado, não viva em aflição, não viva gastando suas energias naquilo que pode prejudicar a sua saúde. Devemos viver sossegados e quietos, confiando no Todo-Poderoso, pois não podemos modificar, não podemos acrescentar nada com as nossas preocupações, não é verdade? Jesus nos ensina que Deus cuida das aves, cuida dos lírios do campo, de modo que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer um deles. As lindas flores são transitórias, são passageiras, logo se tornam inexistentes. Mas se o cuidado divino, amados, está direcionado para essas pequenas coisas, não cuidará Ele dos seus filhos? Para viver a quietude, amados, o crente precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus, aqui em Mateus, diz assim: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Assim, então, ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas, todas essas coisas, que coisas? Quais coisas? A que ansiamos, a que necessitamos, nos serão acrescentadas. Todas as demais coisas que nós necessitamos, que nós precisamos, nos serão acrescentadas. Então, neste tempo marcado pelo imediatismo, marcado pela ansiedade, nós precisamos valorizar mais a quietude, a calma que vem de Deus. Porque nele, em Deus, nós encontraremos descanso. Queridos, as preocupações com as coisas da terra trazem diversos males e causam inquietude na alma. Nosso foco principal como crentes é viver para Cristo e tornar sua prioridade, a nossa prioridade, o reino de Deus. Tá? E quando assim fazemos, a vida em todas as suas ocupações pode ser vivida para a glória de Deus, que vai resultar no nosso bem. Então, quando a vida fica difícil, até dolorosa, roupas e alimentos não são suficientes, mas o nosso Pai Celestial está sempre pronto para ajudar em nosso tempo de necessidade, tá? Então, nos preocupamos muito em armazenar tesouros que, em momentos difíceis, não são suficientes para resolver, para suprir as nossas necessidades. Mas a nossa confiança no nosso Pai Celestial, o nosso Pai Celestial resolverá os problemas para a gente, tá? Então, amados,
concluindo a lição de hoje, a mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão. Nos livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina estão claramente reveladas. Os fatos narrados comprovam o poder, comprovam a autoridade e também o controle divino sobre todas as coisas. Eles nos servem de experiência, de fé, tá? Que produz esperança, tá bom? Então, queridos, Deus abençoe sua vida, que a lição de hoje esteja marcando, um momento importante na sua história, na sua vida, que você e eu possamos aplicar, tá, nas nossas vidas esta lição e realmente possamos, amados, viver nossa vida em Deus, que a nossa segurança vem de Deus. Então, querido, que nós possamos aplicar isso no nosso viver diário. Bom, entendeu a lição? Vamos ver se nós entendemos, tá? Então vamos revisar aqui 5 pontos importantes. Por exemplo, o que significa a palavra mamon? Bom, mamon é o mesmo que dinheiro. Mamon designa dinheiro, cobiça, né? Tá? Então nós não podemos ter esse mal nas nossas vidas. Precisamos ter, Jesus não proíbe, não descarta a possibilidade de termos recursos, mas não podemos ter o nosso coração nesses recursos. O que Satanás ofereceu a Jesus quando o tentou? Se lembra? Uma das tentações de Satanás, quando o Senhor Jesus passou pelo processo de tentação, foi o oferecimento dos reinos deste mundo, né? E Jesus rejeitou. Qual seria a sua atitude? Muitas pessoas, por causa dos reinos deste mundo, por causa de migalhas do reino deste mundo, têm feito coisas terríveis, têm abandonado Deus, têm abandonado o reino de Deus, têm abandonado família, têm abandonado seus princípios, não é verdade? Terceiro, segundo a lição, o que ocorre se nossos corações não forem purificados pelo sangue de Jesus? O que acontecerá então conosco? Nossos corações não podem estar apegados às coisas deste mundo, né? Tá? Então, o que ocorre se nossos corações não forem purificados pelo sangue de Jesus? Vamos estar apegados às coisas do mundo. Então, veja bem se você é uma pessoa assim, apegada desesperadamente às coisas do mundo. Vale a pena pensar nisso, porque onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Se o teu coração, meu amado, está focado nos tesouros deste mundo, teu coração está lá. Então é bom você ver isso direito. Quarto, como os escribas e fariseus viam as riquezas? Olha, os escribas e fariseus davam muita ênfase aos bens materiais e viam as riquezas como uma amostra da aprovação divina. Hoje, nas igrejas modernas, estamos vendo estas mesmas atitudes, os valores à prosperidade, as campanhas poderosas, tá, meu querido, para o enriquecimento. Toma cuidado. E o quinto, onde o crente deve ajuntar tesouro? Onde que eu devo guardar o meu tesouro? Será que devo fazer uma caixa forte para colocar o meu tesouro nessa caixa? Onde eu vou guardar o meu tesouro? Nos bancos? Será que eu vou procurar um banco fortíssimo, seguro, para guardar o meu tesouro? Sabe, Jesus, ele orienta que o crente deve ajuntar tesouro no céu, sabe? Onde está isento de qualquer investida
do mal. O Senhor diz que devemos juntar tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, onde os ladrões não roubam. É lá que nós devemos juntar tesouro. Onde você tem juntado os seus tesouros? Muitas vezes temos deixado de priorizar a obra de Deus, o reino de Deus, para juntar tesouros. E às vezes até temos alguns recursos e o ladrão vem e leva tudo. Quando o ladrão não vem, mas vem uma enfermidade e leva tudo. Queridos, o nosso tesouro deve estar no céu. O nosso tesouro deve estar armazenado lá na glória, porque lá nós não corremos risco de perda. Todo o nosso investimento no reino de Deus estará lá, guardado, para quando chegarmos, desfrutarmos de tudo o que nós enviamos para o reino dos céus. Tá bom, meu amado? Então não esqueça, esta lição de hoje é uma lição de segurança, né? É uma lição que nos ensina a confiar em Deus. A nossa segurança, ela vem de Deus. Ela não vem do dinheiro que eu tenho na poupança, do dinheiro que eu tenho em aplicações, das casas, dos carros, dos bens materiais. A nossa segurança, ela vem de Deus, tá? Ela vem do Senhor. A minha segurança, a tua segurança, a nossa segurança não vem do prestígio que nós alcançamos aqui na terra. Ela vem de Deus. É Deus quem provê. Nos momentos difíceis da nossa vida, os amigos faltam, os recursos faltam, mas Deus vai estar sempre presente. Por quê? Porque a minha, a nossa segurança vem dele. Então nós não podemos colocar, amados, a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas coloquemos a nossa segurança em Deus, porque é de Deus que vem o prover para todas as situações da nossa vida. Amém? Deus abençoe, Deus te dê um domingo abençoado. E eu quero aqui convidar você para estar conosco na Escola Bíblica presencial, logo mais às 7h30, lá na sede da nossa igreja, e às 8h em todas as demais igrejas da comunidade Batista Cristã. Para participar, para receber essa bênção de Deus na sua vida, o Senhor quer te abençoar grandiosamente. Creia nisso, tá certo? Também quero convidar você para o culto desta noite, tá? Culto da família. Esteja conosco em uma das comunidades batistas cristãs, tá? Às 19h. Temos uma palavra de Deus para você. Participe, o Senhor vai te abençoar grandiosamente. Eu creio nisso, tá? Então vá lá em uma das comunidades batistas cristãs e participe desta reunião com Deus logo mais às 19h, tá? Você é nosso convidado especial, tá bom, meu amado? Então não esqueça disso. Lembre, no próximo domingo estamos aqui com mais uma lição da Escola Dominical. Se você está no nosso canal no YouTube, se inscreva, dê o seu joinha lá, o seu like, ative o sininho, né, para você receber as notificações. E o desejo do meu coração é que você seja uma pessoa muito abençoada, tenha esse domingo de bênção, de graça, de paz, tá? E viva na esperança no Senhor Jesus Cristo. Seu coração deve estar em Jesus. Lembre-se, onde está o teu tesouro, lá também estará o teu coração. Fica na paz de Cristo. Você que está na rádio CBC Gospel, na CBC TV ou no YouTube, muito obrigado mesmo pela sua companhia. Se você puder compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que sejam alcançados também com a santa e gloriosa palavra de Deus. Esse é o nosso desejo, é o desejo do nosso coração. Até ao próximo programa,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja assim o nome do Senhor nosso Deus.